Então, boa noite, irmãos e irmãs. Uma grande alegria para mim estar novamente entre vocês, na comunhão da igreja, junto com minha esposa dessa vez. E graças a Deus pela nova oportunidade de estarmos nesses dias partilhando juntos da palavra, da comunhão, da vida do corpo de Cristo aqui em Goiânia. Gostaria de os irmãos me acompanharem a abrirem suas Bíblias em Gênesis capítulo 12. No livro de Gênesis capítulo 12. Nesses dias, Deus mediante, vamos estar compartilhando acerca da vida da fé, exemplificada na vida de Abraão. A vida da fé é exemplificada na vida do patriarca Abraão, que primeiramente chamou-se Abrão e depois Abraão. Então, vamos tentar falar disso nesses dias, da vida da fé. E vamos começar lendo alguns versículos. Primeiro em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler agora em Atos, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler o versículo 2. Não 1, o versículo 2. Interessantemente, na Bíblia em espanhol, o versículo 2 de vocês equivale ao versículo 1. Mas vamos ler então o versículo 2. E ele disse: Varões e irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Vamos ler agora um último versículo em Romanos, capítulo 4, versículo 12. Romanos 4, 12. Falando de Abraão. Diz assim o apóstolo Paulo. Romanos 4, 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Vamos ler até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aos pés da Tua Palavra, escutando a Tua voz. Nós pedimos que Teu Espírito possa nos falar no profundo do coração e possa gravar nele as Tuas palavras, para que elas sejam vida para os nossos espíritos, para as nossas almas e ainda para os nossos corpos, como está escrito. Queremos ouvir o Teu falar nos nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz. E nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A vida cristã é basicamente, fundamentalmente, uma vida de fé. Quando nós começamos a ler no livro de Romanos, que é o livro que nos fala dos fundamentos da vida cristã, nós achamos no primeiro capítulo aquele famoso versículo
de Romanos, que foi também o versículo que deu começo, deu princípio à reforma protestante, onde Paulo diz que o justo viverá pela fé. No Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para a fé, como está escrito, o justo pela fé viverá ou viverá pela fé. E então coloca a fé como fundamento da justiça de Deus, que é o fundamento, o primeiro fundamento de toda a vida cristã. Então a vida cristã começa com o fundamento da fé. E logo depois, citando esse mesmo versículo, em Hebreus capítulo 10, agora o escritor dos Hebreus cita novamente o versículo, mas para falar do caminho cristão, da jornada cristã. Cita novamente o mesmo versículo, o justo pela fé viverá. Aquele versículo que é tomado de Abacuque. Então temos o mesmo versículo para falar do fundamento da vida cristã, do princípio da vida cristã, que começa pela fé. E temos o mesmo versículo de Abacuque citado para falar do caminhar cristão, da jornada cristã, do caminho do cristão, que é também um caminho de fé. Então, o sentido em Romanos é que o fundamento, o princípio da vida cristã é a fé. E em Hebreus capítulo 10 é que a vida cristã é uma vida que se vive pela fé, até o final. Então a vida cristã começa pela fé, continua, avança, é desenvolvida pela fé e se consuma, se realiza também pela fé. Então a fé vem a ser essencial na vida cristã. E nós podemos ver, de uma maneira exemplar, o princípio da vida cristã, que é pela fé, o princípio, o caminhar e a realização final da vida da fé, no exemplo de Abraão, que foi pelo mesmo chamado na Escritura o pai da fé, o pai dos crentes. Os crentes são aqueles que vivem pela fé. Os crentes, aqueles que vivem pela fé. Todos nós somos os crentes. E o nosso pai, diz a Escritura, é Abraão, que foi o primeiro dos crentes. E ele então se tornou o paradigma, o padrão do que é a vida da fé. Se nós queremos saber o que é a vida da fé, nós temos que olhar então para aquele padrão primeiro, Abraão, que foi chamado pelo mesmo o pai, o padrão de todos os crentes, aqueles que vivem pela fé. E é isso que nós temos aí então em Romanos, capítulo 4, versículo 12, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados a andar nas pisadas daquela fé de Abraão. Todos nós, diz ele, seguimos as pisadas da fé do nosso pai, Abraão. Então somos chamados a caminhar nas pisadas da fé de Abraão. Porque esse caminho da fé de Abraão é o caminho da fé para todos os crentes. Quando Deus tratou com Abraão, de uma maneira paradigmática, quer dizer, como um padrão, ele tratou com todos os crentes. Porque ele é o pai de todos os crentes. Então vamos descobrir, olhando para a vida, a história de Abraão, o que significa uma vida de fé. Porque a única maneira de nós vivermos a vida que fomos chamados a viver em Cristo é pela fé. E sem fé é impossível viver a vida cristã. É impossível viver em Cristo. Amém? Então, vamos tentar entender essas coisas olhando para a vida de Abraão. Mas antes de entrar na vida de Abraão, eu gostaria que olhássemos para um versículo fundamental no que tem a ver com a fé. E está aí em Hebreus, capítulo 11, um versículo muito conhecido. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A Escritura normalmente não tem definições
das ideias, os conceitos principais. Você nunca vai achar na Escritura uma definição do que é a graça, nunca vai achar uma definição do que é a justiça de Deus, nunca vai achar uma definição do que é a glória de Deus. São coisas mencionadas, faladas, expressadas através de fatos, mas praticamente nunca são definidas. Essa é a grande diferença entre a revelação da palavra de Deus, por exemplo, e a filosofia grega. A filosofia grega, ela procurava definir tudo. Mas aqui não temos definições, temos a revelação do que é a fé através dos atos de fé. Temos a revelação do que é a graça através dos atos da graça. Temos a revelação da glória através dos atos, da manifestação da glória. Mesma coisa acontece a respeito da fé. Mas o mais próximo que temos de uma definição da fé é Hebreus capítulo 11, versículo 1. E esse versículo nós vamos usar como fundamento para começar a tentar entender o que a vida de fé exemplificada no patriarca Abraão. Então vamos ler. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. É isso que é a fé segundo o apóstolo. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé, então, de acordo ao escritor aqui, é primeiramente o fundamento das coisas que se esperam. A palavra fundamento, em grego, é hipóstasis, que é a mesma palavra, muito interessante, que se usa no primeiro capítulo, respeito de Cristo, capítulo 1. Quando diz, no versículo 3, que o Senhor é a expressa imagem da sua pessoa. A palavra pessoa aí, traduzida como pessoa, é hipóstasis. É a mesma palavra que se usa aqui, traduzida como firme fundamento. Aí refere-se à pessoa do Senhor Jesus, e aqui refere-se à essência do que é a fé. Mas por que é usada a mesma palavra? A palavra hipóstasis no grego significa aquilo que está por debaixo de e sustenta a existência de alguma coisa. Então, quando diz a Escritura que Cristo é a expressa imagem da pessoa de Deus, ou a hipóstase de Deus, quer dizer que Ele é a expressão da essência de Deus, da natureza essencial de Deus. Que Ele expressa o caráter essencial de Deus. E a fé quer dizer que ela é a essência, é o caráter essencial. Aquilo que está por debaixo, aquilo que sustenta a realidade de uma coisa. Você entende? Aquilo que sustenta, quer dizer, aquilo que é mais real de uma coisa. Isso é a fé. E nesse ponto diz as coisas que ele é aquele caráter essencial das coisas que se esperam. E segundo diz a prova. E a palavra prova quer dizer a evidência. A fé não se apoia senão na evidência de coisas que não se veem. A fé não se apoia no vácuo, no vazio. Ela não se apoia nos sentimentos subjetivos das pessoas. Um dos grandes problemas para entender o que é a fé é a nossa tendência ao subjetivismo, a ver todas as coisas desde o ponto de vista subjetivo. A fé, segundo a Escritura, não é um sentimento subjetivo. Ela não se apoia nos sentimentos das pessoas. As pessoas parecem crer normalmente que a fé é uma questão de sentimentos interiores. Mas a fé não é um sentimento subjetivo. A fé se apoia em evidências objetivas. Mas são evidências que não vêm dos sentidos físicos, nem vêm da razão humana. Mas são evidências que vêm das coisas que não se veem. Essa pergunta é então: quais são essas coisas que não se veem?
das quais a fé tem evidência, tem prova. Quais? A que se refere a palavra? Refere-se a palavra não se vê. Então, vamos ver um versículo que vai nos ajudar nisso. Capítulo 11 de Hebreus, o mesmo capítulo. Versículo 27. Falando agora de Moisés. Olhe o que fala aqui a Bíblia sobre a fé de Moisés. O que significava essa fé? Versículo 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Diz que Moisés, a fortaleza, a firmeza da fé de Moisés, pela qual ele conseguiu se enfrentar ao rei do Egito e até sair do Egito sem temer a ira daquele rei, é porque a sua fé estava sustentada no invisível. Mas, literalmente, no grego, o invisível aí não é uma coisa invisível, mas é uma pessoa. Ele foi sustentado porque ele estava como vendo aquele que é invisível. De maneira que as coisas das quais fala a Escritura que não se veem, invisíveis, não são coisas assim, várias coisas, sino que é apenas uma coisa, que é o apoio da fé. Aquilo que a fé olha, aquilo que a fé vê, aquilo no qual a fé se apoia, é apenas uma pessoa. É Deus. Eu quero que você grave isso no seu coração muito profundamente. O objeto único, exclusivo da fé é Deus. A fé não tem outro objeto. Ela não consegue se apoiar em mais nada. Deus é o fundamento da fé. Então, quando fala, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, esse firme fundamento é Deus. E aquilo que não se vê, o que é? Deus. A fé tem fundamento, tem evidência em Deus. E em mais nada. Então, a fé da qual fala a Escritura não é a fé natural do mundo. As pessoas dizem, por exemplo, tem fé em ti mesmo. Essa não é a fé de Deus. Essa não é a fé da qual fala a Escritura. Porque a fé da Escritura só tem fundamento, só se apoia em Deus. É por isso que os teólogos chamam ela uma virtude teologal. O que quer dizer isso? Que a fé se apoia em Deus, e a fé se sustenta em Deus, e a fé trabalha com Deus e em Deus. E sem Deus, não há fé. Não pode haver fé à parte de Deus. A fé surge no coração, produto do conhecimento, da revelação de Deus no coração do homem. Se não houver essa revelação de Deus no coração do homem, não pode existir a fé. A fé nasce de Deus, se apoia em Deus e atua através de Deus. Então, o firme fundamento é Deus. E o que não se vê é Deus. Amém, irmãos? Você tem que lembrar disso. Porque é isso que nós vamos entender agora e descobrir na vida de Abraão. Então, vamos a ir agora a voltar para a vida de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis. Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E falando da mesma história, contando ou resumindo a mesma história, Estevão falou assim, capítulo 7, versículo 2 de Atos: o Deus da glória apareceu a Abraão, estando ainda ele em
Mesopotâmia, Babilônia, Ur dos caldeus. Mas como foi isso? O que quer dizer isso? Veja a expressão que usa Estevão. O Deus da glória. Essa expressão é muito importante. Porque às vezes quando nós olhamos para aqueles chamados de heróis da fé, você tem uma lista dos assim chamados heróis da fé, precisamente aí em Hebreus capítulo 11. Os grandes heróis da fé do passado. Mas quando nós olhamos para eles, nós tendemos, a tendência do coração humano é pensar que eles tinham alguma virtude neles mesmos, que fazia deles grandes homens de fé, grandes mulheres de fé. Como se houvesse no homem alguma capacidade de crer em Deus, de confiar em Deus, de ter fé, essa fé sobrenatural, da qual fala Hebreus, aquele firme fundamento, aquela visão, aquela prova, aquela evidência da existência, da presença de Deus na vida humana, como se no homem houvesse alguma capacidade, alguma habilidade humana para ter essa fé. Mas isso não é assim, irmãos. Não existe no homem essa capacidade. Não existe. E isso fica muito claro na vida de Abraão. Por que Abraão chegou a ser um homem de fé? Por que chegou a ser ele o pai da fé? Qual que é a explicação de um homem como Abraão? Apenas uma. O Deus da glória apareceu a Abraão. Não é isso maravilhoso, irmãos amados? O Deus da glória apareceu a Abraão. E isso explica tudo sobre Abraão no futuro. Abraão chegou a ser o homem que chegou a ser por causa de que um dia, sendo ele um pagão, na escuridão dos ídolos da Babilônia, o Deus da glória apareceu a Abraão. E aí começou, nesse dia nasceu Abraão, o pai dos crentes. Foi a glória de Deus que colocou fé, que fez nascer a fé no coração de Abraão. Sabe por quê? O que significa a glória de Deus? Você já pensou nisso? Não existe nada mais difícil do que definir a glória de Deus. Porque ela é, por definição, indefinível. A glória de Deus não pode ser definida pelo homem. Porque se a glória pudesse ser definida, a glória já não seria mais glória. Não existe conceito da mente humana que possa explicar ou definir o que é a glória de Deus. Porque ela ultrapassa todos os nossos conceitos e ideias. Quando a glória de Deus aparece, o homem fica sem compreensão, sem entendimento, fica ultrapassado, superado, fica esmagado pelo conhecimento da glória de Deus. O homem fica na ignorância, na escuridão, o homem cai no chão. Não é assim? Você já viu toda vez que a glória de Deus apareceu, o que acontece com o homem? O homem cai e não tem como permanecer de pé diante do conhecimento, da visão dessa glória. A glória de Deus. Quanto precisamos da glória de Deus. E ela mesma se torna evidência de si mesma. E se torna fundamento da fé no coração do homem. É isso que aconteceu com Abraão. O que quer dizer a glória de Deus? Não temos uma definição, mas podemos nos aproximar a entender. O que significa para o homem ver a glória de Deus? O apóstolo Paulo fala, em Efésios, ele fala muito da glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus. E ele nos diz uma coisa muito interessante. Ele usa uma expressão muito interessante a respeito da glória de Deus. Ele fala das riquezas da sua glória. Você já ouviu essa expressão? As riquezas da sua glória. Também fala das riquezas do Evangelho. As insondáveis riquezas do Evangelho de Cristo, que são as riquezas da glória de Deus. Então a palavra glória significa riquezas insondáveis, recursos insondáveis. O Deus que você vê tem recursos, tem riquezas de graça insondáveis.
tem capacidades que ultrapassam tudo que o homem pode pensar ou compreender. É o Deus que supera em tudo ao homem. Tem riquezas insondáveis. A glória de Deus significa riquezas insondáveis, recursos insondáveis, possibilidades insondáveis. Deus não está limitado por nada nem por ninguém. O nosso Deus não tem limites. A sua glória significa que Ele é o Deus que não tem limites de nenhuma classe. Quando você vê a glória de Deus, você vê aqueles recursos da graça de Deus. O Deus que tem disposição, que Ele quer derramar esses recursos nos seus filhos. É isso que Ele mostrou para Abraão. Eu sou o Deus da glória. Eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar, além do que você pensa, entende, compreende agora. Eu vou fazer de ti uma obra que você nem consegue enxergar e nunca vai enxergar. Porque são os recursos da glória de Deus que estão entrando no mundo e tocam no homem. Você entende isso? Abraão não tinha como imaginar todo o significado de ter visto o Deus da glória. Mas a glória tinha tocado o coração de Abraão. Assim é o começo da verdadeira vida cristã. Todos nós fomos tocados pelo conhecimento da glória de Deus, diz Paulo, na face do Senhor Jesus Cristo. Não é assim? Mas Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, foi aquele que resplandeceu nos nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, no rosto, na face de Jesus Cristo. O conhecimento de Deus sempre é um conhecimento da glória. É uma visão da sua glória. E por isso Paulo fala que a vida cristã é uma vida de fé em fé. Mas o que significa uma vida de fé em fé? É uma vida de glória em glória. E esse caminho de glória em glória, quer dizer, de uma glória a outra, sempre ascensional, é o caminho da fé, de fé em fé. É pela fé que nós vamos crescendo no conhecimento da sua glória. Então, quando chama Deus a Abraão, ele disse, é o Deus da glória. Aparece o Deus dos recursos infinitos, das possibilidades infinitas, das riquezas infinitas, que quer derramar tudo aquilo que Ele é e que Ele tem, nas riquezas da sua glória, quer derramar sobre nós. Sai-te da tua terra. Então, bem as condições para sermos herdeiros da sua glória. Ele quer que a sua glória seja a nossa herança, que sejamos participantes da sua glória. Não é isso que fala a Escritura? É isso que diz. Ele quer levar muitos filhos a participar da sua glória. Quer encher os seus filhos com as riquezas insondáveis da sua glória. E partilhar a sua glória com seus filhos. Ele disse para Abraão, mas quais são as condições, então, para nós participarmos da glória, das riquezas do Deus da glória? Diz, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Todas essas riquezas da glória de Deus estão contidas numa terra. Estão representadas, expressadas numa terra. Todas as riquezas insondáveis do Deus da glória, todas as bênçãos insondáveis do Deus da glória estão reunidas numa terra. Não é assim? E essa terra, nós sabemos, tem um significado espiritual. No tempo de Abraão era literalmente uma terra, mas mesmo na experiência de Abraão, na medida que ele foi caminhando com Deus, ele chegou a descobrir que essa terra era simplesmente também uma figura de realidades celestiais, invisíveis. Então, essa terra reúne todas as riquezas da glória de Deus. E nós sabemos agora, pelo Novo Testamento, que essa terra prometida a Abraão representa ao Senhor Jesus Cristo.
Então todas as riquezas insondáveis da glória de Deus, dos recursos e as possibilidades infinitas de Deus estão em Cristo, a terra prometida por Deus. Vamos tentar falar dessa maneira e entender então a história de Abraão dentro dessa compreensão. Vamos continuar. Ele diz então, para nós irmos para a terra, a primeira condição é: sai-te da tua terra. Então, na Escritura, segundo Paulo, nós temos duas terras, falando tipologicamente. Dois princípios, dois homens. O velho homem e o novo homem. O velho é Adão. E tudo que é representado e reunido em Adão. O novo homem é Cristo. E tudo que está contido em Cristo. Todos nós nascemos em Adão. Todos estamos ligados por nascimento, por herança, a Adão. Adão é o pai de toda a raça humana, em princípio. Mas para nós chegarmos àquela terra onde está a glória de Deus e as riquezas da sua glória, nós temos que sair de Adão. Por isso, sai da tua terra. E logo, da tua parentela. Temos que sair da nossa herança, da nossa parentela com Adão, da nossa união com Adão, para chegar a possuir as riquezas da terra prometida, de Cristo. Essa é a condição essencial. Tudo aquilo que é de Adão não pode entrar, não tem condição de entrar na terra prometida. Tudo que vem do passado, da nossa parentela, da nossa ligação com Adão, não tem condição nenhuma de entrar na terra prometida. Tem que ficar para trás, fora, para nós entrarmos a possuir as riquezas de Cristo. Irmão amado, isso explica por que tantos crentes têm muitas dificuldades para se apropriar das riquezas de Cristo. Vamos ver por quê. O que significou isso na vida de Abraão? Mas ele tinha que sair. Fala mais. E acrescenta aqui, diz: e da casa de teu pai. Isso significa toda a nossa herança que vem de Adão. Não só a herança genética, não só a herança daquilo que é chamado do pecado original, mas é a herança de tudo que nós recebemos naquele mundo, naquele sistema de vida governado por Adão. Os costumes, os hábitos, o caráter. Tudo aquilo que tem a ver com Adão, que cresceu em Adão, que foi desenvolvido quando estamos em Adão, tudo isso tem que ficar para trás. Sai de tudo isso, deixa tudo isso para trás e vem para a terra que eu te mostrarei. Essa é a condição. Nada que vem de Adão pode herdar a terra prometida. Essa é a condição para Abraão. E sai para lá. E então, se você fizer isso, diz o Senhor para Abraão, versículo 2, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Quer dizer então, você vai ser aquele povo, você vai se tornar aquele povo, que é o povo do coração de Deus, que é o povo que está no pensamento eterno de Deus. Você vai ser aquele povo que está chamado a herdar todas as bênçãos de Deus, e ser bênção para todos os povos da terra. Aquele povo que está no coração de Deus. Aquela nação. E essa nação, irmão amado, não é Israel, como nós vamos ver para frente. Essa nação é a igreja. Essa nação é a igreja. Nós somos a nação de Deus. Nação santa. Povo separado para Deus, para ter sobre nós todas as bênçãos de Deus, para sermos os receptores de todas as riquezas das suas bênçãos e para ser também os transmissores dessas bênçãos para todas as nações da terra. Esse é o chamamento de Abraão, que é o chamamento da igreja. Então, Abraão não só nos representa nós como crentes individuais, mas nos representa coletivamente. Porque o chamamento de Abraão é o chamamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, coletivamente, como corpo, e nós individualmente, cada um de nós somos chamados a possuir a terra e desfrutar as
todas as bênçãos de Deus, aquelas das quais fala Efésios. Lembra como começa Efésios? Que Deus diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo antes da fundação do mundo. E Abraão foi chamado a herdar todas as bênçãos de Deus em Cristo, na terra prometida. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. E agora vamos ver como começou a jornada de Abraão. Versículo 4. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Mas presta atenção aqui. Presta atenção aqui. E foi Ló com ele. Quem que era Ló? Quem era Ló? Ele era o sobrinho de Abraão. Então, Ló era parte da parentela de Abraão. Mas o Senhor tinha dito para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Mas Abraão saiu. Mas não saiu totalmente. Porque Ló, o seu sobrinho, foi com ele até a terra prometida. Isso é muito significativo. E tem a ver então com os tratos de Deus com as nossas vidas. Veja o que aconteceu depois. Versículo... Diz que, bom, vamos continuar. Diz, e era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e a toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Veja agora, versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Esse versículo é muito importante. E ele nos permite entender por quê. Qual que é o perigo de Ló estar ainda com Abraão? E o que tipologicamente representa Ló para as nossas vidas? Ló estava com Abraão. E o perigo de Ló estar com Abraão é que o cananeu ainda habitava na terra. Então, vamos tentar entender a figura espiritual aqui. Ló representa aquilo que vem do passado, da parentela de Abraão. Quer dizer, tipologicamente falando, Ló representa aquilo que vem do velho homem, de Adão. Que quando nós chegamos a Cristo e entramos na vida em Cristo, ainda vem conosco. É por isso que quando você lê Efésios, você vê que Efésios diz, vamos dizer, Romanos capítulo 6, diz assim, que o nosso velho homem foi crucificado juntamente com Cristo. Esse é um fato definido, definitivo, do passado. Na cruz, o nosso velho homem foi crucificado. Adão foi crucificado. Mas logo depois, capítulo 4 de Efésios, diz que nós temos que despirmos do velho homem. Mas como assim? Não é que ele já foi crucificado no passado? Porque agora eu tenho que tirar o velho homem de mim. Mas aí então, Paulo explica que nós temos que tirar o velho homem da nossa mente, dos nossos hábitos, dos nossos costumes. Em outras palavras, ainda que o velho homem foi crucificado, ainda ele persiste a morar conosco, vem do passado. É isso, esse velho homem que vem do passado e que ainda está conosco, mesmo assim que nós estamos em Cristo, já chegamos a Cristo, já estamos na terra prometida como Abraão, mas ele vem conosco do passado. E é isso que a Escritura chama a carne. A carne. E aquele velho homem que vem do passado e ainda está conosco. E está puxando contra o Espírito. Sempre puxando contra o Espírito, sempre puxando contra a graça, sempre lutando para se opor à obra de Deus nos nossos corações.
Esse é o problema de Ló. Ló está com Abraão, mas Ló é o grande empecilho na vida de fé de Abraão. Ló pode fazer com que toda a vontade, todo o propósito de Deus na vida de Abraão se estrague. Chega a estragar-se. Por quê? Porque é a carne que vem do passado. O grande empecilho que impede nos apropriar-nos das riquezas da terra prometida, da fé, impede que cresça essa fé, que se aproprie das promessas de Deus, é Ló. E por isso ele tem que ser tratado primeiro. Ló que vem do passado. Vamos ver o assunto. Por que Abraão trouxe Ló com ele? Seguramente porque amava Ló. Não tem outra explicação. Ele é muito chegado com Ló. Ló estava muito próximo do coração de Abraão. Abraão amava Ló e não tinha disposição de abandonar Ló. Não era realmente uma coisa má, em princípio. Não era uma coisa ruim, em princípio. Não era um pecado. Ló não era um pecado na vida de Abraão. Era uma coisa boa, um sobrinho que ele amava, que ele queria ajudar, ter com ele, que acompanhava Abraão. Mas vinha do passado. Vinha do passado. Não fazia parte da terra prometida. Não podia estar aí com Ló, com Abraão. Então veja o que aconteceu com Ló. Vamos ir agora para a vida de Ló. Estamos falando tipologicamente de Ló. Não estamos falando da pessoa específica de Ló. Mas tipologicamente, o que ele representa. Depois vamos entrar na pessoa específica de Ló. Mas no sentido tipológico, Ló aqui representa a vida da carne. A parte do velho homem que vem do passado e ainda está conosco. Na terra prometida, em Cristo, na vida em Cristo. Então aconteceu o seguinte, capítulo 13, versículo 7. Mas lembre, antes disso, nós limos aquele versículo 6 do capítulo 12 no final, onde diz que e estavam então os cananeus na terra. E aí nós vemos o perigo de Ló. Outra maneira de vermos a vida cristã, a vida em Cristo, a vida no Espírito, que são todos sinônimos da mesma experiência, da vida na terra prometida. Outra maneira de vermos essa vida, segundo o Novo Testamento, é a vida nos lugares celestiais. Que uma irmã tem chamado a vida no plano mais alto, nos lugares celestiais. Mas quando você chega nos lugares celestiais, como fala Hebreus, que nós fomos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Isso significa a vida no plano mais alto, a vida em Cristo, a vida na terra prometida. Na graça, nas riquezas da glória de Deus. É isso que representa os lugares celestiais. Mas você vai descobrir uma coisa interessante acerca desses lugares. Efésios capítulo 6, versículo 10. O que fala aí? Que além de nós, e além das riquezas de Cristo nos lugares celestiais, nós temos luta nos lugares celestiais. Não diz isso? Contra potestades, contra poderes, contra governadores das trevas deste século. Contra hostes espirituais de maldade nas regiões celestiais. Nos lugares celestiais está o cananeu. O cananeu aqui representa os poderes hostis, inimigos de Deus nos lugares celestiais. Aqueles poderes das trevas que vão fazer tudo o que seja possível para tirar você fora dos lugares celestiais. Para fazer com que você não consiga aproveitar, nem experimentar, nem viver nas riquezas insondáveis de Cristo. Quando você quer entrar na posse dessa terra prometida, você vai ter oposição, terrível oposição, pelos poderes que estão aí para impedir você, a igreja, possuir a Cristo. Por quê? Porque esses poderes sabem que o dia em que a igreja vai possuir Cristo plenamente, eles estarão acabados, terminados para sempre. E isso eles sabem muito bem. Então, irmão amado,
Não creia que é fácil possuir os lugares celestiais. Não creia que é fácil morar na terra prometida. Tem poderes que se opõem ativamente e vão fazer tudo para que você não consiga possuir, permanecer na terra prometida. O cananeu estava então na terra. Mas tem aqui um grande segredo para a derrota e para a vitória. Sabe qual que é? Ló. Porque o poder daqueles principados, daqueles poderes, se afirma, se sustenta na existência de Ló. Quer dizer, da nossa carne. Se a nossa carne está conosco, eles têm poder para nos derrubar. Mas se a carne foi tratada e tirada de nós, eles não têm poder nenhum contra nós. Entende isso? Vamos continuar então na vida de Ló para entender melhor isso. Veja, capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E olha, novamente, viu a menção? E os cananeus e os fereceus habitavam então na terra. É por isso que perigo. Aí está o perigo. Se você deixar a sua carne sem ser tratada, se você consentir na sua carne, se você não deixar a sua carne ser tratada, então saiba, você está no perigo de ser atacado e derrubado pelos poderes das trevas. A carne não tem poder contra as trevas. Nenhum poder contra as trevas. Nem os poderes das trevas. Então diz assim: houve contenda. Você lembra de algum versículo do Novo Testamento que pode colocar aí como paralelo? Gálatas, capítulo 5. Lembra o que fala Gálatas sobre o espírito e a carne? A carne e o espírito lutam. Eles não são compatíveis entre si. A carne se opõe ao espírito e o espírito se opõe à carne. A carne e o espírito nunca podem andar juntos. Esse é o conflito. Então sempre vai existir conflito, contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Sempre. E qual é a causa do conflito? Veja bem, continuamos. Versículo 8. Não, antes, capítulo 13, versículos 5 e 6. Ali está a explicação do conflito. Versículo 5. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. Agora veja o versículo 2. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Esse era Abraão, muito rico. Mas veja agora Ló. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas. 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitarem juntos. Porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Sabe, irmão, por que a carne e o espírito não podem habitar juntos? Porque o espírito, porque Cristo, pelo espírito, tem riquezas insondáveis. Mas a carne também tem seus recursos e as suas riquezas. O nosso problema, o problema da nossa carne, é que ela tem recursos também. Ela também tem capacidades, ela também tem habilidades. E por isso ela se opõe ao Espírito. Ela quer competir com o Espírito. Ela disse para nós: eu tenho capacidade, eu tenho condição, você pode confiar em mim. Você pode descansar em mim, pode descansar nas suas habilidades, nos seus conhecimentos, no seu poder, nas suas habilidades. Você tem capacidade de fazer sem Deus. Você não precisa das riquezas de Deus, das riquezas de Cristo. Você não precisa das riquezas da glória de Deus. Você tem uma glória própria, tem condições próprias, capacidades próprias. É por isso que a carne e o espírito nunca podem andar juntos. Você entende o problema? O problema da carne é que ela tem recursos. Também tem recursos, também tem riquezas. Ló
também é rico. E porque ele é rico, então ele pode tentar ser independente de Abraão. Ele pode se independizar do Espírito. Ele pode agir sem o Espírito e fazer a sua vontade sem considerar ao Espírito, sem considerar ao Senhor. É assim a carne. Essa é a natureza. Essa é a essência da carne. Que ela não precisa de Deus, nem das riquezas da glória de Deus. Porque ela tem riquezas próprias. Entende agora o problema? Então só tem uma solução. Qual? Versículo 9. Então fala Abraão com Ló. E diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Abraão, o crente. Abraão, que caminhava pela fé. Abraão, que dependia das riquezas da glória de Deus. Abraão, que não era rico por si mesmo, mas com as riquezas de Deus, as riquezas de Cristo. É isso que representa Abraão aqui. A vida de fé, a vida de dependência do Espírito, a vida que tem riquezas em Cristo, porque Abraão era rico, mas não com as suas riquezas, mas com as riquezas de Cristo. Abraão entende que com Ló só existe uma possibilidade: separação total e absoluta. Ele não pode ser complacente com Ló. Ele não pode continuar do lado de Ló. Se ele continuar do lado de Ló, ele vai se enfraquecer e finalmente vai ser derrubado pelo cananeu e o ferezeu. Ele não tem possibilidade de continuar caminhando junto com Ló. Será, irmão amado, que você já descobriu isso na sua vida? Será que você já descobriu que você não pode continuar suportando, sustentando a sua carne? Que quanto mais você continue suportando, defendendo, protegendo a sua carne, finalmente ele vai levar você para a destruição. É isso que aconteceu. Porque quando você examina a trajetória da vida de Ló e de Abraão, quando eles se separam, a vida de Ló vai para a destruição. E a vida de Abraão vai para a vitória em Cristo e a plenitude. Dois caminhos que vão em sentidos opostos, totalmente contrários. Abraão e Ló nunca poderão caminhar juntos. E Abraão entendeu que a sua carne tinha que ser deixada de lado. Os dias próximos vamos ver que o tratamento de Abraão não terminou aqui. A carne de Abraão ia ser tratada muito mais profundamente, mas esse foi o princípio. O princípio sempre vai ser o mesmo: separação total, absoluta da nossa carne. Amém? Porque a nossa carne é o grande, é o maior empecilho para nos apropriarmos da vida, das riquezas insondáveis de Cristo no plano celestial. A razão pela qual você e eu não estamos experimentando essa vida é porque nós temos ainda deixado lugar para a nossa carne. E no caso de Ló, nem sequer era uma coisa, vamos dizer, pecaminosa, mas era simplesmente um afeto, um amor por seu sobrinho que estava se interponhando entre ele e Deus. Coisas que você acha que são legais, que são boas, que não tem nada mal. Mas para Deus sim, porque vem do passado, vem da carne. Então você pode ver a história como continuou. Abraão diz que deu para Ló a possibilidade de escolher. Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou tudo contrário. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Essa é a maneira de tratar com a carne. Não seja indulgente com a sua carne. Não tenha compaixão da sua carne. Quantas vezes nós somos compassivos com a nossa carne? Não vamos deixar ela porque coitada da carne. Essa carne não é coitada. Deixe ela ir embora. Seja radical com a carne. Não é isso que falou o Senhor Jesus no Sermão do Monte? Se teu olho, a
tua carne tem ocasião de cair, então o que tem que fazer você? Coitado do meu olho, eu vou cuidar dele mais um pouquinho. Tire ele fora. Não é isso? Não é literal, logicamente não é literal. Quer dizer, aquilo que é mais precioso para você. O que pode ser mais precioso que teu olho direito? Você tiraria o olho direito da sua face? Uma coisa que está muito chegada, muito próxima de mim. Mas mesmo assim, tire ele, se ele foi um empecilho para a sua vida. A carne. O Senhor, o que está falando aí? De quão radicais temos que sermos no trato com a nossa carne. Amém? Quantas coisas nós temos deixado sem ser tratadas? Coisas que nós achamos que não são más, mas que estão destruindo a nossa vida em Cristo e dando lugar ao diabo nas nossas vidas. Então foi assim que aconteceu. Veja o que continuou depois. Olha o que fez Ló. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Olha como é a carne. Agora vamos entrar na pessoa de Ló. Ló representa aquela vida do crente, porque Ló é um crente. Interessantemente, Ló não é considerado um pagão, um ímpio na Escritura, mas ele é considerado um crente. A Escritura fala do justo Ló. Não fala isso? Que Ló era uma pessoa justa. No Novo Testamento, Tiago. Tiago fala de uma pessoa justa. Ló. Mas veja esse homem Ló, crente, mas que dá lugar à sua carne. Não trata com a sua carne. O que aconteceu? Diz que ele levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Veja como escolhe a carne, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. A carne vê aquilo que está diante dos olhos, aquilo que agrada aos sentidos. A fé vê o que é invisível, o Deus da glória. O que não se vê com os olhos. Mas a carne é atraída por tudo que vem pelos sentidos. É tão bonitinho esse lugar. Essa casa aí que eu quero comprar é tão boa. Eu tenho visto, não tem nada a ver com irmãos aqui. Eu vou falar lá do Chile. Tem irmãos que estão morando na zona onde está a igreja, na cidade, e eles querem comprar uma casa muito bonitinha lá fora, sei lá onde. E eles vão e compram, atraídos pelos olhos. Mas com o tempo eles se afastam da igreja, não reúnem mais, fica longe. Eles escolheram para a sua carne. Mas tem tanta coisa dessa. Então veja o que faz Ló. Ele olhou e falou, espera aí. Ele olhou para a terra. Se você percebe a posição de Ló, veja a posição de Ló quando olhou. Ele diz que ele olhou e viu toda a campina de Jordão. Quer dizer, Ló estava numa posição alta. Assim como Abraão, ele estava nos lugares celestiais. Mas no lugar de olhar para cima, ele olhou para baixo. Olhou para baixo, lá embaixo estava a campina do Jordão. Diz que era muito verde. Isso que a Escritura chama campina do Jordão é aquilo que hoje é o Mar Morto. Já não existe mais a campina do Jordão. Existe só o Mar Morto. E chama-se Mar Morto porque não tem vida, não tem peixe, não tem nada aí. Só água e sal. E mais nada. Está tudo morto. Mas nos dias de Ló, isso era a melhor parte, falando humanamente, da terra. E ele foi para lá, seguindo os desejos do seu coração, seguindo os seus sentidos, seguindo o gosto da sua vontade, dos seus pensamentos. É isso que é a carne. E foi para lá, escolheu lá. Então diz que ele desceu para habitar aí e Abraão ficou na terra de Canaã, nos lugares celestiais, que aparentemente não tinha muito menos para dar. Porque a razão pela qual Ló escolheu aquela campina lá embaixo é porque parecia muito melhor. E quando ele olhava ao redor, a terra prometida, falava, mas essa terra não tem tanta promessa assim, parece. Parece meia seca, meia árida, meia assim, muito fruto. Mas lá embaixo, como é atrativo o mundo para a carne.
não é? Quanto atrativo tem o mundo para a carne. Então ele foi para lá. E Abraão ficou na terra prometida. Mas veja o versículo 12. O que aconteceu com Ló? Habitou Abraão na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina. Aquela terra verde, que era como o jardim do Éden. E diz aí, e armou, essa é a tragédia da vida de Ló. E armou as suas tendas até Sodoma. O problema, irmão amado, é quando você dá lugar à sua carne, ela começa a cativar você. E começa a tomar posse da sua vida. Controle da sua vida. E você, sem perceber como, chegará a morar em Sodoma. Sodoma. Esse é o final da vida da carne. Sodoma está no final da vida da carne. Mas Ló não começou diretamente em Sodoma. Ele nunca pensou que iria terminar em Sodoma. Ele só foi fazendo passo a passo aquilo que agitava a sua carne. Mas como ele foi seguindo a sua carne, finalmente a sua carne levou ele onde? Sodoma. É assim que é a nossa carne, irmão. Você deixa entrar ela um pouquinho e parece que ela for inocente. Nada acontece no princípio. Você fica aparentemente do mesmo jeito. Mas deixa um pouco. Ele vai levar você passo a passo, sem perceber como. E quando você já caiu na conta, você já está morando dentro de Sodoma. Não é assim? Um irmão começou a olhar internet, uma fotinho, nada terrível. Mas deixou lugar. Daí foi olhando outra fotinho. Daí olhou mais, aí entrou e foi plantando as suas tendas, até que finalmente estava metido no adultério, na pornografia. E todas as coisas terríveis. Sodoma. Esse é só um exemplo. Pode ser em muitas outras áreas da vida. O meu irmão entrou numa empresa porque era atrativo, porque ia ganhar muito dinheiro. Nada ruim, mas só um pequenino compromisso da sua vida com questões que não são tão claras. Mas chegou um momento em que, quando foi perceber, ele estava envolvido em corrupção. Não é? Assim é o mundo. Você começou aos poucos e acabou em Sodoma. Assim é a nossa carne, irmão. É por isso que ele é tão perigoso. Por isso você não pode deixar lugar para a carne na sua vida. Nenhum lugar. Tem que fazer como Abraão. Se você vai para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não vou seguir a minha carne. Amém? E veja o que aconteceu. Versículo 13. Ora. O que é Sodoma? Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E aí foi parar Ló, o crente. Porque Ló era crente, mas foi parar aí. Ficou finalmente cativo em Sodoma e já não conseguiu sair nunca mais de Sodoma. Quantos crentes têm se envolvido com a carne e finalmente têm sido cativados por pecados terríveis e nunca mais conseguiram sair? Eu já vi muitos, infelizmente. Eu vi pastores cair assim. Não só crentes, mas assim. Mas pastores, servos de Deus, cair dessa maneira. Então temos que sermos cuidadosos, irmãos, porque o cananeu e o ferezeu estão aí, na terra. Então diz assim, quando Abraão se separou de Ló, o Senhor falou então para Abraão. E disse o Senhor a Abraão, capítulo 14, depois que Ló se apartou dele, falou o Senhor, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, porque a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Quando Ló se separou de Abraão, quando Abraão se separou de Ló, quando renunciou a Ló, quando morreu para Ló, então a terra ficou na disposição de Abraão, para Abraão possuí-la. Essa é a promessa de Deus. Quando você se afastar da sua carne, Cristo será a sua herança. Cristo será seu. Não é isso glorioso? É essa a promessa de Deus. É isso que aconteceu com Abraão.
Na hora que Ló se afastou, então Deus falou: agora a terra é sua, Abraão. Amém? E Abraão foi morar nessa terra e experimentar as riquezas dessa terra. Mas vamos pular um pouco para frente. Acho que uns 10 minutos mais, irmãos. 10 minutos mais e vamos terminar. Só queria colocar mais uma coisa. Lembra que eu falei que o problema da nossa carne é que ela nos faz fracos e tira de nosso poder para enfrentar os poderes das trevas. Então vamos ver como isso aconteceu literalmente na vida de Ló. Veja, Ló ficou finalmente morando em Sodoma. Mas Sodoma é a terra onde os homens são pecadores contra Deus e, portanto, estão sob o poder do inimigo de Deus. Quem governa Sodoma, quem tem poder para controlar Sodoma é o inimigo de Deus. E como sabemos isso? Então, capítulo 14. Você conhece a história, vamos passar rapidamente por ela. Diz que aconteceu nos dias de Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedarlomoer, rei de Laom, e Tidão, rei de Goim. Esses 5 reis que são mencionados aí, são todos reis de Babilônia, de Mesopotâmia, a terra de onde veio Abraão. A terra que é governada pelo príncipe das trevas. Porque o rei de Babilônia, segundo Isaías capítulo 14, é o diabo. Não é? Aquele luzeiro, filho da manhã que caiu do céu, é o verdadeiro rei por trás de Babilônia. Esses reis representam os poderes das trevas. Então Sodoma é atacada pelos 5 reis. E Sodoma não tem poder contra os 5 reis. De jeito nenhum. Sodoma está sob o poder dos 5 reis. E os 5 reis cativam Sodoma. E como Ló está morando em Sodoma, ele também é cativado. Então, Ló perdeu o poder espiritual de enfrentar os poderes das trevas. É isso que acontece conosco quando estamos sob o poder da nossa carne. Nós perdemos o poder espiritual de enfrentar os poderes das trevas. E o inimigo pode nos atacar, derrubar, esmagar, cativar. Sabia isso? Vamos ver um exemplo na Escritura. Outro exemplo aqui explica o mesmo. Primeira Juízes. Primeira não. Juízes, não tem primeira. Juízes, capítulo 1. Novamente estamos no cenário da terra prometida. O cenário é Israel agora como povo, entrando em possessão da terra prometida, em posse da terra prometida através de Josué. Agora eles entraram na terra, estão possuindo a terra como povo. Mas o que aconteceu? Livro de Juízes, capítulo 1. Não, desculpe, capítulo 2. Versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Vamos pular aí. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e outra geração, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Lembra como começou a história de Abraão? O Deus da glória apareceu a Abraão. Abraão conhecia ao Senhor. Josué conhecia o Senhor. E todos aqueles anciãos daquela geração de Josué conheciam ao Senhor e as suas obras. Ao Senhor e as obras do Senhor. Mas essa geração nova não tinha conhecimento de Deus, nem da glória de Deus. Para eles Deus era uma história, um relato, um conceito intelectual, mas nada real. Eles não tinham visto a glória de Deus, como Abraão. Então diz assim, ou como Josué no caso deles. Então diz assim, morreu aquela geração. Versículo 11. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins.
Baal é o Deus típico que aparece, o ídolo típico que aparece no Velho Testamento. Mas todos os deuses falsos são chamados de Baal no Velho Testamento. Por quê? Porque Baal significa Senhor. Literalmente, um Baal é um Senhor. E Baal significa Senhor em hebraico. E os israelitas, eles não usavam o nome Baal para se referir ao Senhor, a Deus, mas eles usavam Adonai. Por quê? Porque Baal era qualquer ídolo que tomava posse do coração dos homens e que não era o verdadeiro Deus. Então, os Baals significam aqueles ídolos. E quer dizer, então, os desejos. Porque todos os ídolos, irmãos amados, hoje não temos mais ídolos assim. Mas todos os ídolos que os homens faziam representavam desejos da sua carne. Intenções da sua carne, que eles serviam. Os ídolos são a expressão física de um desejo da carne do homem, que toma a forma de um ídolo e o homem serve aquele ídolo. Mas na verdade o homem não serve um ídolo, serve a sua carne no ídolo. Então diz assim, veja o que aconteceu quando eles fizeram isso. Vamos pular um pouco. Versículo 14. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos roubadores. E os roubaram. E os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor. E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Irmãos, é isso que acontece quando nós servimos a nossa carne. Não podemos estar mais em pé diante dos nossos inimigos. Não temos mais poder contra o inimigo. É isso que aconteceu com Israel. Não puderam estar mais em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lo tinha jurado, e estavam em grande aperto. E aí continua como o Senhor ia liberá-los. Você viu, irmão, o que acontece quando nós damos lugar à nossa carne? Nós estamos nas mãos dos nossos inimigos. O cananeu que estava na terra, porque disso está falando. O ferezeu que estava aí ainda, ele dominou. Ele colocou seu poder, seu domínio sobre os israelitas e ficaram na escravidão novamente. E não tiveram mais poder contra o inimigo. Porque o poder estava no Senhor, na força do Senhor, nos recursos do Senhor, na glória do Senhor. Não é assim? O nosso poder não está em nós. A nossa carne não tem poder contra o inimigo. É só o Senhor em nós que é vitorioso contra o inimigo. Então, a vida de Ló continua assim. Ló ficou em Sodoma, ele foi cativado pelos reis, mas o crente Abraão foi rescatá-lo. O resgatou da mão dos seus inimigos. Acontece isso muitas vezes, né? Clientes que estão sob o poder da carne, mas vêm os irmãos que conhecem o Senhor e trazem eles novamente ao Senhor, libertam eles dos poderes do inimigo. Mas como eles continuam no seu coração, Ló, mesmo que foi libertado, o que ele fez novamente? Será que ele recuou, arrependeu e falou, bom, parece-me que Sodoma não é o lugar certo para morar, vou voltar lá? Não. Ele ficou morando ainda em Sodoma. Porque o coração dele estava em Sodoma. E o coração das filhas e da mãe estava em Sodoma. E Sodoma tinha cativado o coração deles. Ele não conseguiu sair mais de Sodoma. Até que finalmente o juízo de Deus caiu sobre Sodoma. Sabe por quê, irmão amado? Sabe o que significa o juízo de Deus sobre Sodoma e sobre Ló que está em Sodoma? Que a carne está sob o juízo de Deus. A carne está amaldiçoada por Deus. A carne nunca poderá prosperar porque Deus amaldiçoou eternamente a carne. Você entende isso? Assim como Cristo, a terra prometida, Abraão, um crente, está abençoado por Deus com as riquezas da glória de Deus, assim a carne está sob a ira de Deus.
Está sob o julgamento de Deus. E a carne não tem maneira de fugir daquele juízo de Deus. Finalmente, o juízo de Deus vai cair sobre a carne e vai alcançar ela, onde ela estiver. Não tem maneira de triunfar, de vencer com a sua carne. A sua carne finalmente vai ser alcançada pelo juízo de Deus. Se você semeia para o Espírito, do Espírito ceifará vida eterna. Mas se você semeia para a sua carne, da sua carne ceifará corrupção e morte. Essa é a vida de Ló. Ele morava em Sodoma e o juízo de Deus veio sobre Sodoma. Mas veja que interessante, como é a misericórdia de Deus conosco. Paulo fala, capítulo 3 de 1 aos Coríntios, que até aqueles crentes que são carnais, eles vão ser salvos, diz. Mas assim como passando pelo fogo, tudo vai ser queimado na vida deles. Nada vai sobreviver, mas eles serão salvos. Agora, se você pensar assim, dizer, então pelo menos vamos sermos salvos. Mas veja que tragédia a vida de Ló. Ele foi salvo, mas ele não deixou nada para trás de bom. Quando ele olhou para trás, e você pode ver, quando ele ia fugindo de Sodoma, ele olhou para trás e viu como toda a sua vida se consumia sob o juízo de Deus em Sodoma. E não só isso, ele viu como a sua esposa se tornava uma estátua de sal. Tudo quando ele olhou para trás na sua vida, o que ele viu? Apenas rastro de morte e destruição. E mais nada. E nada ficou de bom na vida de Ló. A vida de Ló ficou uma maldição para todos. Para ele, para sua esposa e para suas filhas. Para sempre. E os descendentes de Ló foram uma maldição para os filhos de Deus até o final dos dias. É isso que deixou uma vida de serviço à carne. Na vida de Ló. Porque a carne está amaldiçoada. As filhas de Ló entraram em relacionamento sexual com seu pai, incesto. Tiveram 2 filhos. Quem que foram os filhos? Moabe e Amon. E quem que foram os moabitas e os amonitas na história do Velho Testamento? Os principais inimigos do povo de Deus. Eles são e continuam a ser o fruto da carne. Não é assim, irmãos amados? Essa é a vida de Ló. Então você pode comparar a vida de Abraão com a vida de Ló, segundo o esquema da bênção e a maldição da terra prometida em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. O que significa a vida no Espírito em oposição à vida da carne? Qual que é o fruto de uma vida vivida pela fé no Espírito e qual que é o fruto de uma vida vivida na carne? Veja, versículo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Não chamou Deus para abençoar Abraão? E não diz a Escritura que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Então veja o que vai acontecer. Diz, bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. E o Senhor entregará aos teus inimigos que se levantarem contra ti feridos diante de ti. Você viu? Os inimigos não têm poder, serão vencidos diante de nós. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra, em Cristo, que te der o Senhor teu Deus. E continua falando, e o Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem te jurado, etc, etc. E você vê como todas as bênçãos prometidas a Abraão se cumprem aqui. Porque diz, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti.
E continua, você pode ler depois. Mas veja agora o versículo 15. O que acontece quando você vive para a sua carne? Será, porém, que se não deres ouvido ao Senhor, a voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Versículo 19, maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. E o Senhor mandará sobre ti a maldição e a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. Versículo 25, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás espalhado por todos os reinos da terra. E muitas mais coisas. O resumo disso, irmãos, é o seguinte. A vida da carne está totalmente amaldiçoada. Mas uma coisa maravilhosa é o que nós temos que saber hoje. Toda a maldição sobre a carne caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. E não precisamos estar mais sob a maldição da carne. Porque Ele foi feito maldito. Ele foi feito maldito no nosso lugar, sobre a cruz. E todas essas maldições que estavam sobre nós, e nós merecíamos levar, todas foram levadas pelo bendito Senhor, sobre a cruz. E você não precisa mais viver na maldição de Deus. O propósito de Deus é que você seja abençoado em tudo, em Cristo. Porque a nossa carne foi crucificada juntamente com Cristo. E os nossos inimigos foram destruídos sobre a cruz de Cristo. Mas tem uma condição. Você tem que fazer morrer as obras da carne pelo poder do Espírito, pela fé em Cristo e viver para o Espírito como fez Abraão. E nenhuma das maldições alcançará você. Não é questão de guardar a lei, como parece que estamos falando aqui. Lembre que Abraão, o crente, não sabia nada da lei. Mas pela fé, pela graça de Deus, ele viveu uma vida nos lugares celestiais. Então, o resumo final da vida de Abraão, o comentário final é o seguinte. Gênesis 24:1. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E esse é o comentário final. E o Senhor que é fiel, o Senhor que cumpre tudo aquilo que promete, aqueles que são fiéis e caminham com Ele pela fé. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Que maravilhoso, irmãos. Tudo aquilo que Deus tinha prometido para Abraão no princípio, Ele cumpriu. E Abraão foi abençoado em tudo. Porque Ele nos chamou em Cristo para sermos abençoados em tudo, segundo as riquezas insondáveis da sua graça. Amém? Você quer avançar para possuir essas riquezas? Você quer possuir a plenitude de Cristo? Quer que Cristo realmente seja a sua herança? Quer possuir as riquezas insondáveis da glória de Deus? Só existe uma condição. Deixe para trás a sua carne. Deixe para trás Ló. Deixe para trás tudo o que veio do passado. Não sirva mais a sua carne, mas sirva ao Senhor, no Espírito, pela fé. E assim vai acontecer. Amém? Porque o Deus da glória não apenas apareceu para Abraão, mas também apareceu para nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amado Pai Celestial, nós estamos diante de Ti, da Tua bendita palavra. Ela fala aos nossos corações, fala da Tua parte. E a Tua palavra nos diz que Tu estás nos chamando
a uma vida nos lugares celestiais, a uma vida na terra prometida, cujo fundamento é a fé em Ti, Senhor, é a fé nos Teus recursos, nas Tuas riquezas, nas riquezas da Tua glória. Oh Deus, abre os nossos olhos para vermos as riquezas insondáveis da Tua glória em Cristo. Quanto Tu tens nos dado em Cristo Jesus. E abre os nossos olhos para vermos a total derrota da nossa carne. Como ela é fraca, como ela não tem nada para nos oferecer. Como nós temos que deixar ela, fugir dela, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Cristo. Deixar ela onde ela tem que estar, crucificada juntamente com Cristo. Não ter nenhuma contemplação com ela, não ter compaixão da nossa carne, mas deixar ela totalmente para trás, para nos possuirmos a Cristo em plenitude. E possa vir sobre nós a bênção prometida a Abraão e nele a todos os crentes do futuro. Que assim seja, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.